Fazer aqui uma colocando aqui para a gente falar do nosso tópico. Hoje nós vamos fazer exatamente a resolução da nossa atividade, né? Nossa principal atividade, como foi combinado na aula passada, quando nós mostramos a sequência de conteúdos trabalhados do movimento uniforme. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma atividade, né, sobre o movimento, especificamente a parte de velocidade média. Aí, na outra semana, a gente faz a de movimento uniforme, aplicando as funções. Então, aqui na primeira questão, ele fala sobre um automóvel que percorre uma estrada com função horária, né, que é do movimento uniforme, S igual a menos 40 mais 80t. Essa característica do menos 40 aqui é que vai nos dar a dica do que ele está pretendendo, né? Onde S é dado em quilômetro e T em horas. Só para falar sobre as unidades. O automóvel passa pelo quilômetro zero, ou seja, a origem, né, o marco zero do movimento. Ele quer saber em quanto tempo, né? Está aqui as unidades de tempo, hora, hora, hora. Então, você pega aqui a função S igual a menos 40, 80t, igual esse S aqui a zero, que é o quilômetro zero, né? Então, quando a gente substituir na função, você vai ficar com o quê? Zero igual a menos 40 mais 80t. Aí fica a critério de vocês, ou se vocês jogam para lá o 40 com sinal trocado, né? E aí você vai e descobre o T, ou se você joga o 80 com sinal trocado, aí fica negativo de um lado e do outro, aí ambos os lados não pode ficar negativo, né? Principalmente esse lado de cá. Você multiplica por menos 1, aí fica tudo positivo, 80t e 40, tudo positivo, né? Porque você multiplicou por menos 1. Então, jogo 80 dividindo, né? 40 dividido por 80 dá 0,5. O quê? Hora. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. Ok? Então, nós vamos agora para a questão de número 2. Questãozinha muito conhecida, né? Envolve a parte de movimento também uniforme, mas especificamente o conceito de velocidade média. Ele diz assim: tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular, né, que é um triângulo aqui, equilátero horizontal de 340 metros cada lado. Equilátero quer dizer que os três lados são iguais, ou seja, aqui tem 340 metros, aqui tem 340 metros e aqui tem 340 metros. Tá ok? Preste atenção no detalhe aqui do X, ó. Ou seja, enquanto emite aqui a fonte, que reflete no ponto B e C, alguém vai sair do ponto X para o A, né? Fazendo aqui o mesmo sentido de movimento, só que quando ele sai daqui, esse aqui vai sair daqui. E aí ele coloca, de 340 metros, a fonte emite um sinal após ser refletido sucessivamente, ou seja, B e C, retorna ao ponto A no mesmo instante em que a fonte é acionada, um corredor parte do ponto X, situada entre C e A, né? Entre C e A, o ponto X, em direção a A, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Se o corredor é o sinal refletido atinge no ponto A no mesmo instante, ou seja, os dois chegam junto, um sai daqui no mesmo momento que um sai daqui. Aí ele quer saber essa distância aqui, a x. Ele manda você usar a velocidade do som, que é o do sinal sonoro que reflete aqui, 340 metros por segundo. Ora, com isso, o que é que nós sabemos? Nós conseguimos definir, né, com a velocidade do som e essa distância que ele percorre aqui, 340, 340, 340, somando aqui essas três partes, vai dar o quê? 1020. É o espaço percorrido aqui.
1020. Então, aqui você tem a velocidade da onda e a velocidade do corredor. Tá ok? Então, a onda percorre 920 segundos. No mesmo instante, né, quando você for fazer aqui, ó, você vai usando aqui a velocidade da onda de 340 metros. Então, 340 dividido por 340, né? Ou 1020 dividido por 340 vai dar 3 segundos, né? Que é o tempo que a onda faz esse percurso aqui, ó. Né? Se você for colocar aí, ó, você vai ter exatamente... desculpa. Você vai ter exatamente os 3 segundos, tá ok? Aí você tem exatamente o quê? O tempo que o corredor também faz, que são os mesmos 3 segundos, só que com velocidade de 10 metros por segundo. Então, 10 vezes 3 vai dar 30, não é isso? Aí a gente pode substituir também aqui na função, só para ter uma ideia de qual é a posição que ele sai, né? Que vai ser os 1020 percorrido. Então, qual seria a posição que ele sai aqui? Aí, ó, 10 vezes 3, que é o tempo que o som percorre aqui, os 1020 metros. Aí, fazendo a diferença, né, vai ficar 30, que a gente já sabe que isso aqui vai ser a nossa distância. 10 vezes 3, 30. Então, 1020 menos 30 dá 990. Então, a distância total 1020, ele começou em 990. Logo, o que ainda estava para ele fazer o percurso é de 30 metros, que é a diferença de 1020 e 990. Que já estava bem aqui nesse produto. Ok? Então, essa é a ideia exatamente aí da segunda questão. Então, outra coisa que a gente pode fazer, deixa eu pegar bem aqui um lápisinho para mostrar para vocês. Vamos pegar aqui um lápis. Com um lápis aqui a gente consegue... não tem, vamos lá. Não tem problema não. Mas aí dá para entender que quando eu fizer aqui os 1020 dividido por 340, que é a velocidade, né? Você coloca aqui 1020 dividido por 340, tem um tempo de 3 segundos. Então, os 3 segundos é usado para fazer esse percurso e, ao mesmo tempo, o som que faz esse percurso aqui também em 3 segundos. Os dois fazem essas distâncias, 1020 e AX, em 3 segundos. Então, com isso, como você já tem a velocidade do corredor de 10 vezes 3, 30 metros. Resposta aí, letra C. Na terceira, fala assim: num caminhão-tanque em movimento, uma torneira mal fechada goteja a razão de 2 gotas por segundo. Determine a velocidade do caminhão, sabendo que a distância entre as marcas sucessivas deixada pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. Questão simples, não envolve nem muita conta, né? Pode ser resolvido com a função de velocidade, função do movimento uniforme, ou com velocidade média também, certo? O esquema de armar é o mesmo. Então, se cada gota cai 2 gotas, então a cada 0,5 segundo cai uma gota, né? Se cada 2 gotas cai 1 segundo, então uma gota leva meio segundo para cair, depois mais meio segundo para cair outra. Então, se cada gota gasta 2,5 metros uma da outra, né, a distância, então em 1 segundo, né,
Então, você tem a distância entre um e outro de 2,5 metros. Então, em 1 segundo, aí você vai ter o quê? 5 metros, né? 2,5 mais 2,5, 5 metros. Mas como é que vai ficar essa substituição? S, S0, VT. Aí você coloca aqui, ó, 2,5. Aí você considera que a primeira gota é a posição inicial, então será 0. A velocidade que você quer saber e o tempo entre uma gota e outra, que é de meio segundo, como ele colocou aí, ó, entre as duas gotas, meio segundo. Então, você vai colocar para lá dividindo. Então, vai ficar o quê? V igual 2,5 dividido por 0,5, que vai dar 5 também, né? Você poderia fazer desse jeito ou daquele jeito que eu falei aí, a interpretação, né? Se duas gotas, né? Você tem meio segundo entre cada uma e outra. Então, quando você pegar um segundo inteiro, você vai ter 2,5 mais 2,5, que vai dar o mesmo 5. Uma outra questão que nós temos lá na atividade de vocês é o da tabela, né? Tem a tabela aqui, ó, do tempo, que está em hora, o espaço em quilômetro, e aí ele quer saber exatamente o que, ó, a origem, 200. Então, minha posição inicial é o quê? 200. Então, todos eles aqui já tem 200, já começa em 200. Observe que, à medida que vai passando o tempo, ó, 2 horas, aí 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Então, ou seja, os intervalos aqui são de 2 horas. O que vai acontecendo com a distância? 200 quilômetros, que é quando o tempo é 0. 170 quilômetros, ou seja, diminuiu 30. Depois, 140 quilômetros, diminuiu 30. 110 quilômetros, diminuiu 30. 80 quilômetros, diminuiu 30. 50 quilômetros, diminuiu 30. Ou seja, diminui 30. Aí tem gente que vai querer marcar esses daqui com 30, mas presta atenção, o tempo é de 2 horas. Então, quando você dividir 30 por 2, vai dar o quê? 15. Aí nós temos aqui, ó, 3 com 15. Um que é positivo e 2 que é negativo. Então, a dica já significa que é negativo. O problema está aqui, ó, que tem um quadrado, né? Aí tem gente que vai marcar, não sei por quê, que dá na cabeça dele. Mas vamos lá para a sugestão. Então, 2 horas em 30 quilômetros significa que em 1 hora percorre 15 quilômetros. Ou seja, a velocidade fica sendo de 15 quilômetros por hora. Ou em até 2 horas corresponde a 200 menos 170, que é 30 quilômetros. O espaço está diminuindo, então a velocidade do movimento, ou seja, V é negativo. Na fórmula ficará menos V. Então, a fórmula deve ser usada que corresponde ao espaço. S, S0, VT, que a gente chama de sorvete, né? Quem falou lá de sorvete, que é a função sorvete que eu falei na aula passada. Porém, neste caso, o V deverá ser trocado por menos V. Então, ficará assim, S, S0 menos VT, que continua sendo sorvete, só que com o V aqui negativo. Agora, colocaremos na fórmula os valores que temos, que é S0 igual a 200, V 15. Então, ela vai ficar o quê? S menos 15T, que é a alternativa apresentada aí, a letra D de dado. Ok? Na questão número 4 aí, essa é a solução. Vocês podem estar anotando aí no caderno. Na questão de número 5, né, uma questão simples também, velocidade média, rapidinho. Um atleta que se preparou para participar das Olimpíadas de Atlanta corre a prova dos 100 metros rasos em apenas 9,6 segundos. Ou seja, você vai dividir 100 por 9,6. Calcula a velocidade média. Velocidade média, espaço pelo tempo. Espaço pelo tempo, substituindo aí, ó, 100 dividido por 9,6, vai dar aproximadamente 10,4167, uns quebradinhos. Arredondando aí, a velocidade média vai ser de 10,42 metros por segundo, que é o valor aproximado. Vocês vão também colocar isso aí. Muita gente fez essa questão, mas aí é bom a gente recordar e fazer aqui essa demonstração, tá ok? Na questão 6, um móvel animado de um movimento uniforme percorre 30 metros com velocidade de 36 km por hora. A gente vai só transformar aqui, ó, esses 36 km por hora em metros por segundo, para trabalhar aqui com esses metros, ok? Então, quanto tempo o móvel faz o percurso? É uma questão simples, ó, 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo, né? Você vai dividir aqui por 3,6. Então, quem é o tempo?
espaço pela velocidade. O espaço é 30, velocidade 10. Quando dividir aqui os dois, vai dar 3 segundos. Resposta certa, letra C. Aí matamos aí essa questão 6. Simples, simples. Eu acho que aqui é a nossa última questão, lá daquela atividade, que mostra aqui um gráfico, ó, da função, que é uma das coisas que nós trabalhamos lá no nosso assunto de movimento uniforme, uma função crescente, né? Ele vai de 0 a 2 no espaço e de 0 a 8 no tempo. Então, o gráfico da função S igual a VT, é uma função linear, no caso, porque começa da origem, do movimento uniforme de um móvel, é dado ao seguir. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante, em metros por segundo, igual. Vai estar aqui. Então, vamos lá. Você pode fazer isso aqui de maneira bem rápida, né? Eu vou fazer de duas maneiras aqui. Pela tangente, ó, aqui, o ângulo da inclinação. Tangente, cateto oposto, que é 2. Pelo cateto adjacente, que é 8. Então, 2 dividido por 8, 0,25. É dado pela tangente. Pode ser feito também pela velocidade média. Espaço pelo tempo. Quanto é o espaço? 0 a 2, que dá 2. Quanto é o tempo? 0 a 8, que dá 8. 2 dividido por 8, 0,25 também. De qualquer jeito, os dois dão o mesmo resultado, significa que matematicamente estão corretos. Aí nós terminamos a nossa parte aí da resolução. Aí vamos aqui falar de outros tópicos, ok?